Bom, pessoal, vamos começar aqui, dar início nessa aula sobre PA, ou seja, termo geral de uma PA, progressão aritmética, ok? Então, tendo como base essa fórmula da PA, a n é igual a 1 mais, abre parênteses, n menos 1 vezes r, onde a n é o enésimo termo da PA, A1 é o primeiro termo de uma PA, N vai ser o meu último termo que eu vou encontrar, e R é a razão de uma PA, ok? Então a PA ela é composta, dando uma ênfase aqui na PA, progressão aritmética, ela é composta por vários termos, A1, A2, A3 e por aí vai. A N, ou seja, o enésimo termo, ok? Então nós temos lá uma PA, dada a PA, 3, 5, 7, 9, por aí vai. O que significa isso? Significa que o 3 é o meu A1, o 5 é o meu A2, o 7 é meu A3, o 9 é meu A4. E eu tenho o enésimo termo que continua essa PA. Essa razão, o que vem a ser a razão de uma PA? A razão, para eu encontrar a razão de uma PA, basta eu pegar o quê? O termo da frente, ou seja, se eu pegar o A2, eu vou pegar o A2, subtrair quem? O A1. Então, minha razão nesse caso, o A2 vale 5 e o A1 vale 3. 5 menos 3, 2. Portanto, a minha razão é 2. Ah, e se eu pegar o A4? Tudo bem, quem que é a minha razão? Não vai ser sempre da frente menos o anterior? O anterior de A4 é A3, certo? Então a razão vai ficar A4, neste caso, vale 9 e o A3 vale 7. 9 menos 7, 2. Olha lá, a razão ela é idêntica. Ok? Então, para eu encontrar a PA, eu tenho que entender o conceito relacionado aos termos, o conceito relacionado à razão. Ok? E aqui tem um exemplo bem básico, onde ele fala, calcule o 31º termo. Ou seja, ele quer esse termo aqui, ó. Como que eu faço isso? E depois ele quer o centésimo dada a PA. Então, ele nos forneceu a PA neste caso aqui. Quem que é a PA? 3, 5, 7. E por aí vai. Então, quando ele fala o 11º termo, esse 11º termo é o meu enésimo termo a ser encontrado, certo? Basta eu pegar a minha fórmula lá da PA, ok? Então, quem que é a minha fórmula da PA? Vamos copiar? O meu enésimo termo é igual a 1 mais, abre parênteses, n menos 1, vezes quem? A razão. Então, esse AN, ou seja, o meu enésimo termo a ser encontrado, nesse caso vai ser o meu 31. Portanto, eu vou fazer A31 é igual a 1. A1 eu pego na PA. Quem que é o meu primeiro termo? Meu primeiro termo vale 3. Então, eu estou fazendo o quê? A substituição dos valores. Quem que é N? N é lá, é o meu enésimo termo. E nesse caso, meu enésimo termo vale quantos? 31. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá, 31. Menos, que é da fórmula, o menos é da fórmula. 1, o 1 também é fórmula, tá? Então eu copio. Vezes R, razão. O que é razão? A razão sempre é o da frente, menos o anterior. Então, A2 menos A1, A3 menos A2, tanto faz. 5 menos 3. Então, minha razão neste caso aqui, ela vale 2. Ok? Portanto, basta eu fazer a substituição dos valores. E agora é álgebra, né? A álgebra eu resolvo o que está dentro do parênteses primeiro, para depois eu aplicar a distributiva. Tudo bem? Então vai ficar assim, ó. A31 é igual a 3. 31 menos 1, isso aqui dá 30 vezes 2. Tá? Nada impede eu tirar do parênteses aí. Por quê?
porque necessariamente eu tenho que fazer essa multiplicação. Ok? Olha lá, a 31, ou seja, o meu 31º termo vai ficar 3, o que eu não faço eu copio, 30 vezes 2, 60. A 31, 3 mais 60, 63. Ok? Portanto, neste caso aí, quem que é meu 31º termo? É 63. Tudo bem? Aí ele fala para encontrar quem? O 100º termo. É dada a PA. Portanto, basta eu copiar a minha fórmula, a n, ou seja, meu enésimo termo, é igual a 1 mais quem? N menos 1 vezes a razão. Então, quem que é o 100º termo? Esse n é o 100º termo a ser encontrado, tá? Ele pediu no exercício, então fica a 100 é igual a 1 na PA dada. A PA dada é 3, ó, foi dada a PA, ok? 3 mais quem? N menos 1. Quem que é N? O meu enésimo termo. Neste caso é 100. E eu faço a substituição dos valores. Menos é da fórmula, isso eu não posso esquecer. E 1 também é da fórmula, vezes a razão. Quem que é minha razão nesse caso? 7 menos 5, 2. Já fizemos a razão ali. Então, meu 100º termo vai ficar 3 mais 100 menos 1, 99. Vezes 2, ok? Aí eu tenho uma adição e tenho o quê? Uma multiplicação. Portanto, a multiplicação vem antes da adição. Necessariamente eu tenho que fazer o quê? A adição. Vai ficar 3 mais 99 vezes 2, isso aqui é equivalente a 198. A 100 é igual a 198 mais 3, isso aqui é equivalente a quantos? 201. Portanto, neste caso, o meu 100º termo vale 201. Ok? Vamos puxar aqui já o exercício 2. Então, esse daqui é o exercício 1, a primeira parte, e o exercício 2, a segunda parte. O exercício 1, a segunda parte. Vamos já puxar o segundo exercício. Olha lá, o que ele fala? Calcule o 20º termo. Então, ele quer que eu encontre o 20º termo da PA, em que o quinto termo, então ele fala assim, ó, o A5 vale 40. E a razão, olha lá, razão é equivalente a quantos? Menos 3. Ok? Tudo bem até aí? Então, se ele quer que eu encontre o meu 20º termo, basta eu pegar a fórmula. A n é igual a 1 mais quem? N menos 1 vezes a razão. Certo? Vezes a razão. Aí é o seguinte, aqui o que acontece? Eu já até coloquei a fórmula, porque vamos fazer aí, ó. Então, se eu fosse jogar diretamente nessa fórmula, quem que é meu AN? Meu enésimo termo, tá? Então, meu enésimo termo seria o quê? A20 mais A1, só que neste caso eu não tenho A1, então ficaria em quem? Em função de A1, menos, abre parênteses, né? N menos 1, ou seja, meu enésimo termo. Meu enésimo termo é 20. 20 menos 1 é igual a quantos? 20 menos 1, que é a fórmula, e a razão ele deu, então é menos 3. Ó. Só que nesse caso, o que acontece? Eu não tenho meu A1. Então aqui eu vou travar aqui, ó. A20 é igual a 1 mais 20 menos 1 dá 19 vezes menos 3. Convém todas as vezes que eu trabalho com um número negativo, colocar no parênteses, tá? Então eu tenho aqui, ó, o meu A20 é igual a 1 mais 3 vezes 19, 3 vezes 9, 27, 3, 57. Então isso daqui dá 57, só que mais com menos, ó, ele vai dar menos
57. Ok? Só que é o seguinte, eu não tenho meu A1. Sendo que, se eu não tenho meu A1, eu não consigo chegar a lugar algum, porque ele não me deu o A1, ele deu A5, tá? O quinto termo que é 40. Eu não posso colocar 40 no lugar do A1, porque A1 é o primeiro termo. E neste caso, nesse exercício, ele me deu o quinto termo, ele deixou bem claro, tá? Então ele deixou bem claro em que o quinto termo vale 40. O quinto termo vale 40, ok? Então aí, neste caso, eu travo, tá? Aí o que que acontece? Nós vamos utilizar essa outra fórmula que eu coloquei aqui. Por que essa outra fórmula? AN é igual a M mais N menos M vezes R, ok? Onde nós temos dois termos quaisquer de uma PA, tá? Então esse AN e esse AM seriam dois termos quaisquer, tá? Ou seja, eu encontro o meu enésimo termo, só que aqui esse AM pode ser tanto o A1, o A2, o A3, o A4, o A5, tá? Em relação a quem? Em relação aos termos quaisquer, ok? Então vamos pegar a fórmula e vamos trabalhar em cima dela. Vamos lá, então, AN, puxar ela aqui, ó. A N, que é o enésimo termo, é igual a M, ou seja, um termo qualquer, que é N menos M vezes quem? A razão. Ok? Então vamos. Quem que é o meu AN? AN é o enésimo termo a ser encontrado, que seria quem? O A20. E esse AM pode ser um termo qualquer, e nesse caso eu posso colocar o A5. Ok? Eu posso colocar o A5. Tudo bem? Então seria, vou colocar o A5 aqui, ó. A5 mais N, ou seja, quem que é N? N é o meu enésimo termo. Então, nesse caso, meu N de navio vale 20, menos M de Maria lá. M é o meu termo qualquer, que nesse caso eu falei que o meu M é o A5, tá? E o A5 vale quantos? Ele nos forneceu 40, ok? Tudo bem? Então vamos lá. Então, o que que acontece? Esse M aqui, ó, não é o AN, é o N, o termo relacionado ao A, que é o 5. Então vai ficar 20 menos 5, tá? 20 menos 5 vezes quem? A razão. Quem que é a razão? Fornecida também. Menos 3, tá? Aí a substituição do 40 vai ficar na onde? No A5, tá? Então meu termo A20. Quem que é o A5? Faço a substituição. A5 eu busco lá. Dado 40. Tá ok? Mais 20 menos 5 dá 15 vezes o menos 3. Ok? Todo mundo entendeu porque foi menos 5 aqui e não 40? Porque é M vezes N, ou seja, o enésimo termo aqui é 20. E o meu M em relação ao termo colocado é o 5. Tá ok? Então vamos lá. Então meu A20 vai ficar 40 mais 3 vezes 15, isso dá 45, só que é menos com mais aqui, ó. Então eu vou deixar dentro do parênteses. Menos com mais é o quê? É menos. E aqui eu tenho que aplicar a distributiva, ó. Esse menos com esse mais. Então vai ficar o nosso A20, 40 mais com menos dá menos, e 40 menos 15 é
3 vezes 15, 45. Eu coloquei 15. Vamos corrigir aqui. 3 vezes 5, 45. Certo? E vai ficar o 20º termo, é 40, mais, agora eu aplico a distributiva, ó. Mais com menos, menos 45. Então eu tenho 40 e devo 45, como que vai ficar a minha situação? Eu vou ficar devendo, fico devendo 5. Ok? Então nesse caso, no nosso exercício 2, que ele pede calcular o 20º termo da PA, em que eu tenho o 5º termo equivalente a 40 e a razão menos 3, tá? Como eu não tenho A1, eu vou jogar nessa fórmula aqui. Ok? E depois a gente vai desenvolvendo. Tudo bem? Ok, vou parar aqui e depois a gente dá sequência.